Por que as pessoas estão errando tanto quando o assunto tratado é o custo de uma obra? Por que há tanto imprevisto assim? Por que existe tanta diferença de preço daquilo que a pessoa sonhou e daquilo que está acontecendo na realidade? Por que que isso é tão comum? Já é algo cultural? Ou será que as pessoas estão buscando informações no lugar errado? Várias vezes eu recebo clientes que em nossas conversas, quando a gente está falando sobre obras, sobre custos, né, sobre projeções, diversas vezes aqui eu recebo exemplos de o meu vizinho gastou tanto, ele acabou de construir ali agora. O meu tio construiu há um ano atrás, ele gastou tanto. Um amigo de um colega meu acabou de construir e ele gastou um determinado valor na obra dele. O dono do material de construção falou que é tanto. Seu Zezinho, ajudante de obra, falou que normalmente ele é meio a meio. O que você gasta de mão de obra, você gasta de material. Então o segredo ali é saber o orçamento da mão de obra para entregar a obra. Aí você dobra e você acha o valor da obra. E o interessante é o seguinte, que as pessoas, na maioria das vezes, quando tem esse tipo de conversa, esse comportamento, elas se apegam demais ao menor custo possível que aparecer para ela. Se apegam de uma forma que é difícil soltar depois. É tanta gana, tanto desejo de construir, mas só que isso acaba se confundindo com uma ilusão, acaba se tornando uma cilada. A pessoa realmente se apega ao menor número que aparecer na frente dela e ela acha que aquilo ali e coloca aquilo como uma verdade suprema. E aí aquilo no futuro, se persistir, a gente que já tem uma caminhada um pouco maior, já dá para saber onde isso vai acabar. Então, só para vocês terem uma ideia, é interessante sim a gente buscar índices, buscar médias, porque a gente precisa pesquisar, a gente precisa se organizar. Então hoje eu quero citar um pequeno exemplo aqui que ajuda muito. Eu tenho certeza aí que muita gente já ouviu falar, muita gente conhece, mas é uma ferramenta que ela realmente consegue dar um norte. Ela não resolve a sua vida construtiva, não resolve você saber quanto você vai gastar na sua obra, não resolve como vai ser o seu projeto. Cada obra é uma obra, cada casa é personalizada, cada uma tem o seu custo. Mesmo que sejam duas casas iguais, se o terreno for diferente, essas casas já têm particularidades. Então, você já ouviu falar no CUB? O CUB é um índice muito bom, incrível, para que você consiga aí, de repente, ter uma estimativa, um norte de custo de obra. Custo de obra que eu falo é a construção da casa mesmo, da sua casa. Eu vou relatar um pouquinho mais isso aqui à frente. O CUB é interessante que é uma sigla, né? Ela significa custo unitário básico. Então, olha só, é básico, custo unitário, de uma unidade só, sua, individual. E é básico, ela não engloba tudo. Afinal de contas, é um índice. O que acontece? Todos os estados do Brasil, né, controlados ali a partir do Sinduscom, vou mostrar aqui para vocês já, o Sinduscom de cada região, de cada estado, ela coleta os dados de todas as construtoras participantes ali, para que seja feita uma média mensal e ali criar um índice atualizado de quanto foi gasto de mão de obra e de material relativo àquele mês que foi coletado os dados. Então o Espírito Santo tem seu índice, São Paulo tem seu índice, Rio de Janeiro tem seu índice,
Cada estado tem o seu índice. E dentro de cada estado, você imagina, pega o nosso estado aqui. Então aqui é coletado dados aqui de Vitória, de Vila Velha, de Marilândia, de Rio Bananal, de Linhares, de Soretama. Será que essas cidades todas possuem o mesmo custo? É por isso que se chama índice, né? Então coleta-se todos esses dados de cada cidade, é levado para uma central e ali é feita uma média. Então aqui a gente consegue ter uma média atualizada mensalmente por metro quadrado de custo de construção, tanto para material quanto para mão de obra. Vou mostrar aqui para vocês, eu estou no site aqui do Signuscom, do Espírito Santo, e aqui tem a definição do CUB. Poxa, eu ia mostrar agora os valores, deixa eu pegar a tabela detalhada, depois eu volto aqui. Vamos lá, tabela detalhada aqui ó, do mês de janeiro, já de 2024, né? A gente virou o mês agora e aí ficou já atualizado. Então a gente tem aqui, vamos olhar aqui para residência, casa baixa, né? Então nós temos aqui a residência, que é o R1. A gente tem aqui o padrão baixo por metro quadrado, ó, 2.347,85. Padrão de casa normal, 2.763,29. Casa de alto padrão, R$ 3.455,60. Então, todo mês encerrando, cada mês, essa tabela é alimentada e é feita uma média com esses índices. Quando a gente vem aqui na definição do CUB, que isso é fundamental, é indispensável, aqui vem falando sobre o CUB, né, que é o custo unitário básico, que se refere ao ritmo dos preços, materiais de construção, tal. E aí a gente vem aqui com histórico, norma técnica, objetivos, aplicação. Olha que interessante aqui, ó. No cálculo do CUB são desconsiderados, ou seja, não está incluso fundações especiais, elevadores, instalação de incêndio, ar-condicionado, telefone interno, fogões, aquecedores e por aí vai mais um monte de coisas. Então, por que eu estou reforçando, mostrando aqui o CUB, reforçando a importância dele, falando sobre as médias mensais e agora eu estou falando dessa questão aqui do próprio CUB, o que não está incluso? É porque as pessoas pegam os índices e acabam não estudando adequadamente. Então muita coisa pode ficar de fora. Então, por exemplo, aqui se você for lendo ainda, a gente tem uma média aqui mensal de CUB, mas aqui não está escrito piscina, não está incluso. Não está incluso o muro, a calçada, padrão de água, de energia, serviço de jardinagem, os projetos, taxas, requerimentos, locação de container. Calma, Fred, parece que não está incluso nada. Pois é, mas são custos de obras que existem e não tem como passar a perna não. Uma hora dessa, você que está construindo vai descobrir, vai chegar o seu momento. Então, eu só quero reforçar para que é um índice importante, ele serve como norte, como uma base de cálculo, realmente, né, ele funciona, mas para que você se ampare nesse tipo de índice, nesse tipo de coisa, você precisa também entender como funciona o índice, para que você não tome também uma rasteira de si próprio, tá? Porque aqui está falando, aqui está dizendo, está descrito aqui onde é e onde não é, o que está incluso, o que não está incluso, quais os objetivos, tá tudo detalhado aqui. Então, para que você não se ampare só em custos pequenos, para achar que você está no momento de construir e você se enganar, é melhor você entender dos processos para que você não fique aí com sobra parada, não tome prejuízos e não vê o seu sonho aí escoando por ladeira abaixo. Então, se você achou interessante esse vídeo, se você quer saber um pouquinho mais sobre isso aqui que eu falei, deixa aqui para mim nos comentários e, se possível, aí curte e compartilhe esse vídeo para que mais pessoas possam ser alcançadas com esse conteúdo que eu acho que
completamente de muito valor e pode fazer diferença na vida de muitas pessoas. Até logo.